começar os exercícios, tá? Até a questão número 8, que foi a questão anterior aqui, a gente estava trabalhando com a ideia de misturas e diluições. Já a questão 9 entram os raciocínios em volta de titulação, beleza? Então vou começar aqui com a questão 9, dizendo assim: em um laboratório, um analista preparou uma solução de hidróxido de sódio e determinou que sua concentração, obtida por meio de titulação com hidrogênio fosfato de potássio, hidrogênio ftalato de potássio, foi de 0,1 mol por litro. Então o que ele fez? Ele pegou uma solução de NaOH e titulou com uma outra solução desse hidrogenoftalato de potássio. Que é um sal, tá? E aí, pela titulação, ele descobriu que a concentração do NaOH é 0,1 mol por litro. Tá? Esse processo que ele fez, na verdade, a gente chama de padronização. Lembra que a gente na aula de ontem discutiu a ideia do que era uma solução padrão? Solução padrão é aquela solução cuja concentração nós conhecemos. Para você determinar essa concentração, você vai fazer um processo de padronização, tá? Aí ele fala assim: posteriormente, 20,2 ml dessa solução, então ele pegou 20,2 ml dela, foram necessários para neutralizar completamente uma alíquota de 10 ml de uma solução de ácido sulfúrico, de concentração desconhecida. Então o que ele fez? Ele pegou essa solução padronizada e usou ela para titular o ácido clorídrico. Então ele pegou o ácido sulfúrico, perdão. Ele pegou a solução de ácido sulfúrico. Peraí, gente. Perdão. Ele pegou a solução de ácido sulfúrico de concentração desconhecida e titulou com NaOH padronizada. A concentração dessa base é 0,1 mol por litro. Tá? Ele fala que usou 20,2 ml dela, 20,2 ml, para reagir com uma alíquota de 10 ml do ácido. Então, essa situação que ele está expondo para a gente, ela é parecida com o exemplo que eu dei em aula, né? Que era uma titulação de ácido sulfúrico também com o NaOH. Aí ele fala assim: a reação entre o Na e o NaOH e o ácido sulfúrico, que é uma neutralização, ela tem um ΔH de menos 112 kJ por mol. Então, essa reação aqui a gente sabe o que vai produzir, né, gente? Ela vai produzir Na2SO4 mais água. Lembrando que no balanceamento é muito importante a gente acertar as proporções, né? Discutiu muito isso na aula de ontem. Para a neutralização acontecer aqui, a proporção vai ser uma molécula de ácido para 2 de base, formando um sal e 2 águas. Tá bom? Beleza. Ele fala que essa reação tem um ΔH de menos 112. Para quem não lembra, o ΔH negativo indica que essa reação libera energia, né? Então, peraí. ΔH igual a menos 112 kJ por mol. E ele deu essa fórmula do tal do hidrogenoftalato de potássio, que é um sal. Tá? Uma coisa que pode ser que vocês tenham dúvida em relação ao exercício, porque da outra turma os alunos perguntaram para mim: Danilo, o que esse hidrogenoftalato tem a ver com a titulação? A rigor nada, gente. O hidrogenoftalato ele usou
para descobrir a concentração daquela base. Tá? Então não fiquem muito impressionados com o hidrogênio ftalato na titulação. Tá? Aí, gente, um pouquinho de química orgânica para nós. Aqui nós conseguimos identificar nessa molécula, ver se vocês pensam nisso, duas funções orgânicas. Quais seriam elas? Aqui eu tenho uma função sal de um ácido carboxílico, tá? Sal, ó, a ligação iônica aqui. E aqui na mesma molécula eu tenho uma função ácida, tá? Então esse aqui é o hidrogênio ftalato de potássio. Muito bem, agora ele vai começar a fazer as VOFs, né? Essas questões de VOF são sempre muito trabalhosas. Para quem vai fazer o EN e o EL, né? A UEL acho que não. A UEL não é, mas a UEM é, a UFPR também é, a UFSC. Não, a UFPR não é, perdão. A UFSC é somatória e a UEM. Essas eu tenho certeza que são, mas tem umas outras aí. Ele fala assim na afirmativa número 1. Os processos descritos no enunciado constituem reação de ácido-base que envolvem uma base fraca e um ácido forte. Ele cita... o UNB é verdade, a UNB também tem. Boa. Sempre são difíceis porque nessas questões, ele acaba, em cada item ele pergunta uma coisa. Então é como se você tivesse, na verdade, 6 exercícios em um. Tá? Eu gosto de colocá-las na aula, porque a gente discute muita coisa, tal, mas fazer um vestibular assim já é uma tarefa mais árdua, né? Então vamos lá, o que vocês acham dessa frase 1, gente? Ele fez duas reações no texto, né? Ele reagiu uma base com sal aqui, ó. Tá? E depois ele reagiu na titulação em si, um ácido com uma base também. Tá? E aí ele fala umas coisas meio estranhas, porque ele fala que essa reação envolve base fraca e um ácido forte. Não. A nossa reação de titulação, por exemplo, ela está envolvendo um ácido forte, ok? Com uma base também forte, tá? Então a frase 1 está falsa. A frase 1 está falsa. Frase 2. A variação de entalpia para a reação apresentada é negativa. Logo, a reação absorve calor para neutralizar os íons hidrônio, que é o H+, e formar água. Não. Se o ΔH é negativo, a reação libera calor. Tá? Aliás, esse é o próximo assunto, né, do final de semana, já entrando na parte de termoquímica. A termoquímica a gente vai trabalhar em 2 aulas, no sábado e no domingo, tá? Tem bastante coisa para falar na termoquímica, mas as teoriazinhas elas são bem curtas. Então a gente consegue, o meu plano é fazer no sábado a aula teórica e no domingo a gente pegar só para fazer exercícios. Então aí quem precisar, quem não puder assistir no domingo, pelo menos depois pega os exercícios, tá? Aí a 4. A concentração do ácido sulfúrico, aqui sim já é o problema de titulação propriamente dito, né? A concentração do ácido sulfúrico na solução que ele vai titular, né? Ele vale 0,1 mol por litro. Então vamos começar a titular. O que eu preciso saber para fazer o cálculo na titulação? Primeiro que concentração é número de mols do soluto sobre o volume da solução. Portanto, o número de mols do soluto é igual a concentração vezes o volume. Tá? A gente vai usar muito isso aqui na aula de hoje. Ó. Número de mols é concentração vezes volume. Tá? Muito bem. Agora presta atenção aqui, porque isso aqui que eu vou escrever pode ser que dê polêmica. Então, se vocês não captarem a ideia, vocês me interrompam aqui. Olhando no balanceamento, eu percebo que cada um ácido tem que reagir com 2 bases, não é? Então, para que essa reação aconteça, o número de moléculas de base tem que ser o dobro do ácido. Olha aqui, ó. O de base é 2 e o de ácido é 1. Então, eu vou concluir na minha titulação que o número de mols da base tem que ser 2 vezes o número de mols do ácido.
Quer dizer, quando a reação chegar naquele ponto de equivalência, significa que você vai ter colocado o dobro de base em relação ao ácido, tá? Então, base é o dobro do ácido. A partir daqui, a gente substitui a expressão CV. Né? Então, eu vou escrever assim, ó. C da base vezes o V tem que ser igual a 2 vezes o C do ácido vezes o V. Tá? E o nosso objetivo é justamente descobrir a concentração do ácido. Então fica assim, ó, concentração da base, 0,1 vezes. Qual foi o volume de base que eu usei? Qual foi o volume de base que eu usei? 20,2, né? 20,2 ml da base. Tá? Beleza. Isso é igual a 2 vezes o número de mols do ácido, que é Ca, vezes Va. Opa. Va. Ah, não. Já pode colocar o Va aqui, né? Que é 10 ml. O cara fez também... ele botou esse númerozinho aqui, meio bem pilantrinha, né? Ó. Porque vai ficar assim, a concentração do ácido é 20,2... Aqui eu... tá certo. 20,2 vezes 10 a menos 1, dividido por 20, né? Ó, aqui eu vou botar 2 vezes 10, dá 20. Ó. Tá? Tudo bem? Então tá aqui, vamos ver. Acho que vai dar isso aqui, 20,2 dividido por 20, né? Dá 1,01, 10 a menos 1. Tá? Então a concentração do ácido é 1,01 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Tá? Então, verdade. 0,101. Parece. 8. Após a neutralização completa de uma solução de ácido, e considerando que não há excesso de base, a concentração molar de sódio na solução tem que ser o dobro da concentração de sulfato. E aí? Olha, suponha que a reação terminou. A reação terminou. Não tem excesso de ninguém lá dentro. Quer dizer, se a reação terminou e não tem excesso de ninguém lá dentro, nós só teremos ali Na2SO4 dissolvido em água. Certo? O Na2SO4 dissolvido em água, gente, ele dissocia em 2 sódios e 1 sulfato. Então, assim, eu não sei quantos mol por litro tem aqui. Mas eu sei que a quantidade de sulfato tem que ser a metade. Por quê? Porque cada vez que uma partícula dessa se quebra, ela libera 2 partículas de sódio para uma de sulfato. 2 de sódio para uma de sulfato. 2 de sódio para uma de sulfato. Então, quando ele fala que a concentração molar de sódio é o dobro do sulfato, tá ok. Tá certinho. Tá certinho. Agora, esse item 16... Peraí, deixa eu até... Espera só um pouquinho. Ah, eu já dupliquei porque eu sabia que isso ia dar problema. Esse item 16 aqui talvez seja o item mais foda de todos. Você tem que saber uma coisa. Olha a pergunta. A adição de hidrogênio... Essa pergunta do 16, ela não tem nada a ver com a titulação propriamente. Ele fala assim, a adição de hidrogênio ftalato de potássio na água pura não afetará o pH do meio. Ontem nós fizemos uma discussão, eu acho que foi a Aninha que perguntou, acho que foi a Ana Vitória, sobre o problema de você ter sais em ambientes que não são neutros. Né? Só para a gente inserir a pergunta, né, que a Aninha tinha feito,
Quando uma titulação termina, eu tenho sal e água, certo? Nem sempre o ambiente dessa titulação será neutro. Tudo vai depender de que tipo de sal eu formei ali, tá? Para refrescar a memória de vocês, eu vou voltar um pouquinho aqui. Eu espero que eu não tenha apagado isso. Eu acho que eu apaguei. Ai, que pena, eu apaguei. A gente tinha feito uma anotação ontem nisso, mas então eu vou fazer de novo. Vamos lá. Eu vou trocar aqui o slide. Tira print aqui, pessoal, para a gente já trocar o slide. A gente tem FF, VF, né, até agora. FF, VF. Tá? Aí eu vou passar para a questão, para o item 16 aqui. Para nós analisarmos o item 16, vamos lembrar o seguinte. Um sal, ele é formado por um cátion, que é proveniente de uma base, e um ânion, que é proveniente de um ácido. Então a gente pode criar uma tabela assim. Ó, cátion. Espera aí. Estão chamando aqui. Ele é fraco. Ele é fraco. O segundo hidrogênio é fraco. Esse aqui, ó. Eu não sei se é esse hidrogênio que você está perguntando, tá? Esse hidrogênio aqui, ele é ácido. Ele é ácido. Eu sei que ele é ácido porque ele está num grupo de ácido carboxílico. Tá? Já explico sim. Tá? Então, só que esse hidrogênio ele é um hidrogênio proveniente de um ácido fraco. Tá? Que aí a gente vai comentar daqui a pouquinho. Aí eu já volto na 8 lá, tá? Já volto na 8. Então, olha só. O cátion ele é proveniente da base e o ânion é proveniente do ácido. Tá, então nós vamos fazer uma tabelinha assim. Olha só. Imagina um sal que nós queremos analisar o caráter dele. Tá. Para você analisar o caráter de um sal, o que significa analisar o caráter de um sal? O que acontece na água quando você jogar ele dentro dela? Se o cátion do sal for proveniente de base forte, e o ânion, aqui eu escrevi ácido, né? Peraí. Sorry. Aqui é ânion, tá? Se o cátion for proveniente de uma base forte, e o ânion for proveniente de um ácido forte também, o caráter do sal será neutro. O que isso significa? Se você jogar esse sal na água... Ah, é verdadeiro, né? Eu escrevi falso, mas é verdadeiro. O pior, cara... É verdade. Por isso que a Mari tá... Talvez seja por isso que a Mari tá estranhando. Eu provei o negócio para vocês, né? Eu provei que o negócio tem o dobro de sódio para o sulfato e meti falso aqui. Vocês já perceberam que hoje tá meio osso, né? Aqui já não posso mais apagar. Quando você solta a tela, você não pode mais apagar. Acho que foi isso que você estava com problema, né, Mari? Porque eu falei uma coisa e fiz outra. É. Tá? Pronto. Acho que agora foi. Shit happens all the time. Pronto. Então, ó, voltando. Se o cátion e o ânion forem provenientes de uma base forte, o teu sal é neutro. Vamos pegar um exemplo que universal, né? O NaCl. O NaCl é um sal de caráter neutro. O que isso significa? Se você te jogar sal, NaCl, numa água onde o pH esteja 7, o pH dela continuará 7. Ele não vai nem acidificar a água, nem basificar. Segunda possibilidade.
cátion de base forte com ânion de ácido fraco. Nesse caso, o sal vai ter o caráter do mais forte. Então, ele vai predominar o caráter básico. O sal mais famoso que cai em vestibular com esse comportamento é o bicarbonato de sódio. Tá? O cátion é o sódio, vem da base forte. E o ânion é o bicarbonato, que vem do ácido carbônico, que é fraco. Tá? A terceira situação é aquela que envolve um cátion de base fraca com ânion de ácido forte. Nesse caso, o predomínio do caráter é o do mais forte, então o meu sal terá comportamento ácido. Tá? Quer ver um sal que tem esse comportamento? Nitrato de ferro 3. O nitrato de ferro 3 ele tem comportamento ácido. Por quê? O ferro é cátion de base fraca. O nitrato é ânion de ácido forte. Então, se você jogar nitrato de ferro na água, ele vai acidificar a água. Tá? Isso que eu acabei de contar para vocês não explica nada. Eu tô dando uma regrinha para você decorar. A explicação do porquê isso acontece vem na aula de equilíbrio. Eu falei isso ontem também. Tá? Então, por hora, como nós estamos querendo resolver a questão 16, o item 16, eu preciso ter isso em mente. Tá? Isso é o bom de fazer, às vezes, a prova múltipla escolha, porque ele não vai te perguntar por que isso acontece. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse sal e descobrir quem é o cátion e quem é o ânion. Tá bom? Vamos lá? O sal está aqui, ó. O nome desse sal é hidrogenoftalato de potássio. Tá. Quem é o cátion desse sal? O cátion é o potássio. Quem é o ânion desse sal, gente? É o hidrogenoftalato. Danilo do céu. Eu nunca ouvi falar de hidrogenoftalato. Nem eu. Você acha que eu não ouvi? Ó. Esse aqui é o hidrogenoftalato. Aqui. Pronto. Esses são os cátions e o ânion, o cátion e o ânion do meu sal. Bom, o cátion vem de uma base forte. E o ânion, gente? O ânion, ele vem de um ácido fraco. Vamos ver quem é o ácido? Olha o ácido aqui, gente. Isso era um ácido, ó. Na verdade, esse ácido, ele tem dois hidrogênios ionizáveis, ó. Ele tem dois hidrogênios ionizáveis. Ele tem um hidrogênio aqui e um outro aqui. Quando ele reagiu com a base, ele só perdeu um hidrogênio, tá vendo, ó? E aí ficou esse ftalato aqui, ó. Tá? Aí tem uma pergunta que você pode fazer assim, mas espera aí. Como que você sabe que esse ácido é fraco se você acabou de falar que você não conhece ele? Porque ele é um ácido orgânico, gente. Os ácidos orgânicos, eles têm, todos eles, por característica de serem ácidos fracos. Né? Então, esse tipo de sal, formado por um cátion de base forte e um ânion de ácido fraco, ele vai ter caráter básico. Ele tem o mesmo efeito na água do bicarbonato de sódio. Só que por meio de uma outra substância. Tá? Então, quando ele fala que a adição de hidrogenoftalato de potássio não resulta no pH de alteração no pH do meio, ele está falso. Ele vai resultar. Eu adicionei o sal ali, o meio fica mais básico. Tá? Beleza? Super difícil isso.
Então, só colocando aqui, né, que eu tinha esquecido, peraí. FFVV, então é F, F, V, V. E essa daqui é falsa. Ela resultará na mudança de pH, tá bom? Beleza. Item 32. Para neutralizar 2 mols de ácido, seriam ser necessários 4 mols de NaOH. Acho que sim, né? A gente volta no outro slide aqui um pouquinho para lembrar da equação, ó. Quando eu neutralizei o ácido com a base, eu precisei de um ácido para 2 bases. Ô, Dan, Oi. rapidinho, volta uma aí no... Essa. Pera. Tá. Como que você descobriu que o hidrogênioftalato é fraco? Porque ele é de um ácido orgânico. Pode crer, tá. Toda vez que ele... Então, por exemplo, íons famosos, tá? Acetato, benzoato, são os íons que lembram ácidos orgânicos. Tudo ácido fraco, tá? Tá, beleza. Na verdade, você pode até, Edu, você pode até generalizar o seguinte. Pode levar como regra isso? Pode. Qualquer sal que tenha ânion de ácido orgânico tem uma tendência de ter comportamento básico. Né? É claro que tem uma condição a mais, né? Além do ânion ser de ácido fraco, precisa que o cátion seja de base forte. Então, por exemplo, sais orgânicos, onde o ânion é orgânico, né? E o cátion é da família 1A, então é acetato de sódio, benzoato de potássio, hidrogênio ftalato de lítio, tudo comportamento básico, tá? Beleza, obrigado. Beleza. E aí, então, a 32 também está verdadeira, porque para 2 mols de ácido eu vou precisar do dobro de base. Então, verdade. Tá? Tudo bem? E aí, para encerrar a discussão, vocês vão printando a tela enquanto eu vou terminando a discussão aqui, tá? Tem uma quarta possibilidade que eu não coloquei aqui, que seria uma possibilidade do cátion ser de base fraca e o ânion ser de ácido fraco também. Para analisar o comportamento desse tipo de sal, eu vou ter que esperar chegar lá na parte de equilíbrio. Porque se eu for falar agora, vai dar mó rolo. Então, por enquanto, são as situações que mais caem são essas que vocês estão vendo nessa tela. Cátion de base forte com ânion de base ácido forte, forte com fraco e fraco com forte. Tá? Beleza? Vamos passar então para a questão número 10. Quase caiu aquele negócio, gente. Tô cheio daqueles vidrinhos de essência, tá ligado? De botar em difusor. Aí quase caiu aqui. Meu Deus, isso custou o olho da cara. Trocar aqui, ó. 10. Vinagre é uma mistura homogênea cujo principal constituinte é o ácido acético. Então aqui eu já enxergo o vinagre como sendo uma solução aquosa de ácido acético. Tá? Para quem não lembra, o ácido acético é orgânico. Esse aqui é o ácido acético. Então a gente vai considerar o vinagre como sendo isso aqui dissolvido na água. Tá? Isso é vinagre pra gente. Um estudante de química analisou uma garrafa de 500 ml de vinagre de maçã, em que no rótulo há a informação de que o teor de ácido é de 4,2% mV. Ele acabou de me dar a concentração do meu ácido. Tá? E aí eu já estou até sentindo um pessoalzinho meio tenso, porque a concentração veio em porcentagem. O povo, quando vê essa porcentagem, fala: ai meu Deus do céu, essa maldição dessa porcentagem dos infernos. Calma que a gente fala dela daqui a pouquinho. Considerando que o ácido acético é o único composto de caráter ácido do vinagre, analise as proposições sugeridas pelo estudante. Então ele fala 3 coisas. Ele fala que a concentração de ácido é 0,7 mol por litro.
Então, o nosso primeiro problema aqui vai ser transformar isso aqui para mol por litro. Ó. Tá? Depois ele fala que para titular 20 ml de vinagre, eu preciso de 50 ml de base. E detalhe, ele deu a concentração da base. Então, é um problema de estequiometria. E depois ele fala que uma cozinheira que utiliza 6,3 gramas de vinagre por dia vai utilizar em 30 dias 9 garrafas. Então, quer dizer, cada item tem uma coisa diferente. Né? É um exercício 3 em 1. Então, eu acho que a questão mais difícil das três pelo menos eu acredito que vocês tenham mais problema, é a 1. Como é que eu transformo de porcentagem para mol por litro? Tá? Geralmente, os exercícios de concentração, eles cobram que a gente transforme de grama por litro para mol por litro, que é mais tranquilo, ou de mol por litro para grama por litro. Agora, essas unidades muito diferentes, elas são meio tensas. Então, o que eu faço? Eu olho para a unidade e tento primeiro desvendar. 4,2% significa que você tem 4,2 em 100. Até aí, beleza. Mas espera aí, 4,2 do quê e 100 do quê? Quando vem escrito MV do lado, você entende que a primeira unidade é massa. Então, massa. Isso aqui é o soluto. Em 100 volume, ml, de solução. Então, na verdade, pessoal, falar 4,2% MV é a mesma coisa que dizer que em cada 100 ml de vinagre, você tem 4,2 de ácido. Tudo bem? Olha o que eu vou fazer então. Você concorda comigo que se eu tenho 4,2 em 100, em 1 litro, eu tenho que ter 10 vezes mais de ácido? Certo? Então, a massa de ácido em 1 litro é 42 gramas. Tudo bem. Então, olha o que eu acabei de descobrir. Que 4,2% MV é a mesma coisa que 42 gramas por litro. Ó, 42 gramas em 1 litro. Tudo bem? Qual a vantagem de eu saber isso? Agora eu passo para mol. Né? Vamos descobrir quanto é 42 gramas em mols? Lembrando que o nosso soluto é ácido acético. Então, ó, vamos calcular a massa molar dessa coisinha. São 2 carbonos mais 4 hidrogênios, então dá 4, mais 2 oxigênios, 32. Tá aqui. Dá 60 gramas por mol. Tá? Então, ó, se 1 mol de ácido acético infelizmente, esse é o tipo de questão que, se você não sabe a fórmula, dá ruim. Porque ele não deu, né? Ele não deu nem a fórmula molecular, né, o cara. Tá? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês precisam assistir às aulas de orgânica. É fundamental que vocês assistam às aulas de orgânica. Não precisa assistir agora. Até porque eu deixei a parte de reações orgânicas para o final. Gente, se vocês não assistirem às aulas de orgânica, vocês vão boiar na parte de reações. É sério. É trágico. Tá? É bem importante que assista a parte de funções e depois a parte de isomerias. Tá? Que são 2 conteúdos que eu mandei para vocês gravados. Então, ó, 1 mol, 60 gramas. Quantos mols são 42? Porque é justamente o que eu tenho dentro de 1 litro. Né? Dá 7, né? 0,7, né? Porque se fosse por 6 daria 7. 0,7. Então tá certo, ó. 42 gramas por litro corresponde a uma concentração de 0,7 mol por litro.
Tá? Beleza? Então a primeira frase está ok. Não, eu calculei a massa molar, na verdade, né? Eu peguei a fórmula, ó, essa aqui é a fórmula. C2H4O2. E fui calculando a massa molar. O carbono é 12, então dá 24. São 4 hidrogênios, né? Cada um tem massa 1. E são 2 oxigênios, cada um com massa 16, que dá os 32. Tá? Beleza? Tranquilo. Beleza. Tá. Item B, ou frase 2, melhor, né? Aqui é um problema de titulação. Aí é o seguinte, veja como é importante conhecer a fórmula. Se eu sei que o meu ácido acético é esse que vocês estão vendo, aqui, ó. Prof, Oi. eu acho que eu fiz a minha conta errada, Ah. porque teria problema se no lugar desse 1000 ml eu colocasse 500 ml? Ou não? Não. Aí você vai achar 21. Aí você pega esse 21, passa para mol. Só que aí depois você tem que dividir por meio litro. Se eu deu 0,35? Certo, é porque eu falei, é que coloquei o 500, eu falei, meu Deus do céu, acho que coincidiu de eu colocar o 500 e chegar no resultado. Achei que tivesse feito errado. Não, porque se você achou 500 aqui, ó. Se você botou 500 aqui, você vai achar 21 aqui. E aí a hora que você achar o 21, você vai achar 0,35 mol. Aí ficaria 0,35 mol dividido por meio litro. Você usou os 500, né? Não tem problema. Por que eu já coloco por 1 litro aqui, ó? Porque aí eu já sei que esse valor em massa, ele já tá por litro, e a hora que eu transformar em mol, ele já vai sair direto por mol por litro. Mas tá na mesma. Tranquilo. Tá? Beleza. O que a gente tem que fazer na frase 2, galera? Primeira coisa é saber qual a proporção em que o ácido reage com a base. Que a base é o hidróxido de sódio. E aí? Bom, vamos montar a reação. Quando eu reajo um ácido orgânico com uma base, a situação é a seguinte. O ácido vai reagir com uma base, formar sal e água. Tá. Como é que acontece a neutralização? O ácido perde o hidrogênio ionizável e a base perde a hidroxila. A junção desses dois íons forma a água. Mais. Quando o ácido perde o hidrogênio aqui, ó, ele se torna um ânion. E aí o sódio gruda aqui. Então você vai ter isso aqui, ó, acetato de sódio. Ó. Olha um sal de caráter básico de novo aqui, moçada. Esse sal tem caráter básico. Ele é formado por um cátion de base forte e um ânion de ácido fraco. Por que essa reação é importante? Porque a partir dela nós descobrimos que 1 mol de ácido tem que reagir com 1 mol de base. Certo? Então eu vou escrever. Agora eu vou fazer o problema igual eu fiz o outro. Ó, número de mols do ácido igual ao número de mols da base. Vamos abrir. Como é que eu abro o número de mols? C vezes V. Então, isso é o número de mols do ácido. Isso é igual a C vezes V. Tá? Agora, vamos pegar os dados da alternativa. Vamos lá. A concentração do nosso ácido é 0,7 mol por litro. A gente calculou ela no item A. Vezes. O volume de ácido, diz ele que é 20. Ó, ao titular 20 ml do vinagre com hidróxido de sódio 1 mol, foram gastos 50 ml. Então eu vou colocar aqui 20 ml. Isso é igual a... Qual a concentração da base? Diz que é 1.
Qual é o volume de base? Esse eu vou descobrir para ver se é 50 mesmo. Entenderam? Eu vou fazer a alternativa tentando calcular o volume da base. Se der 50, é porque está certo. Tá? Mas pelo visto não vai dar 50 aqui não, né, gente? Quer dizer, o volume de base que você precisaria para neutralizar o ácido seria de 14 ml. Tá? Você poderia também usar o 20 como incógnita, botar 50 aqui e ver se isso aqui dá 20. Tá? Também é uma outra forma de você verificar se essa frase ela é verdadeira ou não. É testar os números, basicamente é isso. Só uma coisa muito importante, né, que torna o exercício com um plus a mais. Assim, um plus a mais é boa, né? Um plus de difícil. Que é o seguinte, se você não acha essa concentração no item 1, você não consegue fazer a titulação no item 2. Porque, gente, para você fazer essa fórmula aqui, ó, você não teve que trabalhar com uma relação entre mols? Então tem muito aluno que pergunta para mim assim, por exemplo, Danilo, eu poderia colocar na concentração do ácido a concentração que ele me deu aqui no texto? 4,2? Não. Não por quê? Porque para essa fórmula valer, as duas concentrações precisam estar em mols por litro. Porque essa fórmula, ela veio de uma relação estequiométrica. Então, nessa parte de titulação, para você trabalhar com esse CV, como a gente fez na aula de ontem, vamos fazer muitas vezes hoje, vocês vão perceber que eu preciso trabalhar sempre com a concentração em mol por litro. Tá? Então, de qualquer maneira, por exemplo, o que seria um exercício muito difícil? Muito, muito, muito. Ele te dá essa historinha e pedir só o item 2. Porque para você chegar no item 2, você vai ter que fazer o item 1 primeiro. Tá? Bom, então ficou falso. Então a gente já meio que matou. Ah, não, putz, tem que fazer a 3, né? Porque a 1 é verdadeira. Então pode ser 1 e 3 ou só a 1. Então vou ter que fazer a 3. Bom, a moça, ela usa 6,3 gramas de vinagre por dia. Tá, muito bem. Então, ao final de 30 dias, 9 garrafas. Então, olha só. O que a gente descobriu quando a gente começou a trabalhar com a concentração? Que cada 100 ml de vinagre... Perdão. Não, tá certo. Em cada 100 ml de vinagre, eu tenho 4,2 gramas de ácido. Olha a conta que eu vou fazer. Quantos ml de vinagre eu usaria se eu precisasse usar durante 30 dias 6,3 gramas de vinagre, de ácido, perdão. Tá? 6,3. Opa, peraí. Ô Dan, fala. na questão ele não fala que é de 6,3 gramas de ácido. É por isso que eu falei, é por isso que eu falei, opa, peraí. Exatamente por isso. Deixa eu apagar aqui. Peraí. O que a gente vai ter que fazer? Primeiro a gente vai ter que, vamos dizer assim, nós vamos ter que fazer uma aproximação aqui. Vou dizer para vocês por quê. 6,3 gramas de vinagre são 6,3 gramas de solução. Para que eu consiga fazer a questão, eu tenho que admitir que o vinagre tem uma densidade de 1 grama por ml. Ou seja, uma densidade próxima da água. E aí, sempre tem aquele aluno que fala, mas de onde você tirou isso? Não, eu não tirei. Na verdade, estou supondo que isso é uma densidade parecida com a da água, porque o vinagre é uma solução muito diluída. Isso é a primeira questão. Toda vez que você trabalha com soluções muito diluídas, por aproximação você pode dizer que a densidade dela é 1. Né? Aí, por que isso é importante? Porque quando ele fala que usou
6,3 gramas de vinagre, eu posso considerar, devido a essa aproximação, que ela está usando 6,3 ml por dia. Por dia. 6,3 ml por dia. Tá? Então, se eu quiser calcular o volume de vinagre mensal, é só eu pegar 6,3 vezes 30. 6,3 por dia. Tá bom? Então, ele vai usar pouquinho, né? Não vai chegar nem perto, eu acho. 6,3 ou não? Ah, não, vai sim. Não. Dá 189 ml. Tá? Por mês. Beleza? Como a garrafinha de vinagre tem meio litro, ela não usou nem metade da garrafa. Né? Seria até meio estranho imaginar que uma pessoa usa 9 garrafas de vinagre por mês, né? Meu Deus do céu. O que essa moça está temperando? Tá? Beleza? Haja gastrite, né? Haja gastrite. Então, a alternativa 3 ficou falsa. Então, na verdade, a única verdadeira é a 1. A única verdadeira é a 1. Tá? Podem printar aí. Eu não gosto mais de vinagre, eu não tô mais com... Não tô mais podendo. Eu prefiro temperar com limãozitos. Eu acho muito ácido o vinagre. Muito ácido. Os caras limpam piso com vinagre, é verdade. Tirar a pulga do tapete também é bom, viu? Pra quem tem cachorro. Tirar a pulga do tapete. As bichas saem correndo, velho. As bichas chegam até a pular, velho. Meu, quando eu era pequeno, eu adorava vinagre. Eu tomava, tipo, eu enchia a salada de vinagre só pra depois virar o prato, tá ligado? Daquele jeito porco. Agora eu tô com o estômago mais sensível. Também 43, né? Eu já tô dobrando o cabo da Boa Esperança. Pera aí. Vocês tiraram o print, né? Espero que tenham tirado. Se vocês derem uma olhada... Café também. Café eu tô tentando parar um pouquinho. Eu fui no dentista, tomei uma bronca da dentista, porque ela falou que meu dente tá ficando cheio de poro. Por causa do... Acredito que seja por causa do café. Tipo, o dente tá começando a ficar meio corroído, tá ligado? Assim, não tipo corroído, tipo de desdentado, né? Mas por causa da acidez, ela acha que... Ela tem quase certeza que é por causa da acidez. Ela perguntou, o que você come assim muito? Tipo, eu falei, como normal, tal. Ela falou, você toma café? Eu falei, tomo muito. E o café vai detonando também, que ele é bem ácido, né? Quanto eu tomo de café? Cara, eu tenho aquela garrafa, eu tenho aquela maquininha da Nespresso, né? Eu tomo, você compra aquela, manja aquela, é um negócio que vem 10 cápsulas. No final de semana eu tomo aquele, assim, sábado e domingo eu demoro pra tomar, sábado, domingo e segunda. Durante a semana eu tomo em 2 dias aquela. Então eu tomo tipo assim 4 cafés por dia, 4, 5 cafés por dia, em média. Tipo uns 2 de manhã, na hora que eu acordo, a primeira coisa que eu enfio na goela é café. Olha que dieta maravilha, né? Tipo, você escova o dente, fica com aquele gostinho super gostoso de pasta, aí 15 minutos depois você enfia o café na goela. Aí depois eu tomo um durante o plantão, aí eu tomo depois do almoço, aí eu tomo antes da aula, aí no fim, eu tomo café antes de dormir, cara. Tipo assim, 10 da noite eu tomo café. Já nem funciona mais. Tô na Cracolândia dos cafés já. Me dá café. Me dá café. Que taquicardia, velho. Isso aí já foi. Pra mim já foi.
Gente, um monte de coisa tomar café, um monte de coisa faz mal, tipo de manhã, essas coisas. Faz super mal. Tô ligado. Tem uma hora que é uma questão de sobrevivência. Rodrigo também, né? O Rodrigo também gosta de um café, né? É impressionante. Rodrigo também gosta. Tá sempre com um cafezinho amarrado também. O Gabriel. Ó, essa sequência aqui, que vem pra frente, começa a vir uns exercícios muito hard. Tá? É meio que o fundo do poço, assim. Tá? Ele fala assim, aquelas histórias de você descobrir acidez em coisas. Né? Ele fala assim, um dos parâmetros do controle da qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo de bebidas é a acidez total, expressa em ácido cítrico. Essa acidez, ele vai explicar o que, que é. Ela corresponde à massa dessa substância presente em 100 gramas de polpa de fruta. Tá aqui, ó. Acerola tem 0,8 de ácido cítrico em 100 gramas. Caju, cupuaçu, graviola e maracujá. Tá? Muito bem. O ácido cítrico é uma molécula orgânica, olha o que ele fala agora, que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. E apresenta a massa molar 192. O quadro indica o valor mínimo deste parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi verificada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas de amostra e, após a solubilização do ácido cítrico, o sólido foi filtrado. A solução obtida foi titulada com hidróxido de sódio 001, em que se consumiram 24 ml de uma solução básica. Do que é feita a amostra. Olha que questão louca. Tá? Aí você fala assim, ai, você fica colocando questão do Enem. Essa questão eu não sei de onde é. Tá? O Enem já cobrou umas 3 vezes isso aí. Esse tipo de questão. Tá? São bem difíceis. É do Enem essa, né? Tem umas 3 ou 4 aqui que são muito parecidas. Vocês vão perceber como até a mesma prova do Enem é repetitiva, o que não significa que ela seja fácil. Tá? Essa questão, por exemplo, todo ano que cair vai ser uma questão difícil. Tá? Bom, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, gente, é fazer um desenho. Vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que fazer um desenho. Então é o seguinte, o cara pegou uma gororoba, 2,2 gramas de amostra. Já imagina que aqui tá cheio de ácido cítrico, né? Ele pega isso e joga na água. Então, ele vai fazer uma solução aquosa. Ele joga a polpa aqui em água. Vai ficar cheio de bagaço aqui dentro, não vai? Ele vai filtrar. Quando ele filtrar, você vai ter um resíduo, que é os bagaços, e uma solução. Como se fosse o suco da fruta, vai? Como se ele estivesse fazendo um suco. Ele jogou a polpa na água, tudo que era possível dissolver na água, ele dissolve, filtra para tirar os bagaços. Essa solução tem o nosso ácido cítrico. Essa solução, eu vou representar ela assim, ó, H3X aquoso. Tudo bem? Eu quero descobrir qual é a amostra que eu estou titulando. Então, qual que é a minha ideia? Eu vou descobrir quanto tem de ácido cítrico aqui. Quanto tem de ácido cítrico aqui dentro. Essa quantidade de ácido cítrico veio aqui da solução. Tá? Como que a gente faz isso? Ele reagiu o ácido cítrico com base para formar sal e água.
Para montar essa reação, pessoal, vê se vocês concordam comigo, eu vou ter que balancear assim, ó, 1:3. Para poder igualar os hidrogênios do ácido com os OHs da base. Então, nós vamos produzir 3 águas mais um sal. Que eu posso representar assim, ó, Na3X. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém arriscaria dizer para mim o nome desse sal? O nome do sal. Não? Que tal citrato de sódio? Seria um nome bom, né? Citrato de sódio. Por que citrato? Porque ele veio do ácido cítrico. Né? O ácido aqui é o cítrico. Então ele termina em ico. Aqui, ó. Ico. Então o sal tem que terminar em ato. Tá? Então, mesmo sem saber a fórmula, a gente sabe que é o citrato por causa do nome. Só para a gente lembrar aqui de questão de nomenclatura, tá? Belezitia? Muito bem, vamos começar a fazer o problema? A gente começa montando a reação e estabelecendo uma proporção entre ácido e base. Então, ó, veja que o número que está do lado da base tem que ser 3 vezes maior que o do ácido. Então, ó, número de mols da base é o triplo do número de mols do ácido. Tá? Até aqui é o igual. Só que agora vem a parte diferente. Por quê? Até esse momento, a gente abria dos dois lados da fórmula, não é? Presta atenção que eu vou fazer. A base, nós conhecemos tudo dela. A gente conhece a concentração dela e conhece o volume. O ácido eu vou deixar em número de mols. Tá? Por que eu vou deixar em número de mols? Pelo seguinte, quando eu achar o número de mols aqui, de ácido, esse número de mols está aqui dentro, ó, da amostra. Quando eu achar esse número de mols da amostra, eu vejo qual das amostras tem a mesma relação de ácido dentro de 100 gramas. Tá? Então, esse é um problema em que a gente não está disposto, na verdade, a achar a concentração da solução. Essa solução, na verdade, ela veio de uma amostra que foi transformada em solução para que eu ache aqui a quantidade de ácido. Tá? Então, eu vou escrever assim, ó. Eu vou desenvolver essa conta. Então, vai ficar concentração da base, que é 10 a menos 2, vezes 24 ml, igual a N do ácido. E aqui eu vou passar o 3 já dividindo. Pronto. Então, quantos mols eu tenho de ácido lá dentro? 8 vezes 10 a menos 5 mol. Tá bom? Vamos multiplicar pela massa molar? Porque aí eu acho a massa. Se eu multiplicar pela massa molar, então vamos pegar aqui 8 vezes 192, né? É 192, é? Dá 1,536. Deixa eu ver. Eu vou colocar... 1,536, 1,53, 10 a terceira com 10 a menos 5 dá 10 a menos 2 gramas. Tá aqui. Tá? Lembrando que para chegar nesse número, ó, de 8, 10 a menos 5 para 1,53, 10 a menos 2, eu multipliquei pela massa molar. É como se eu estivesse fazendo uma regra de 3, né? 1 mol tem 192. 8, 10 a menos 5 mols tem X.
tá? Eu peço sempre para vocês conferindo as contas aí, para me interromper qualquer coisa. Essa quantidade de ácido está presente em 2,2 gramas de amostra. Ela veio lá de trás. Para eu conseguir saber do que é essa amostra, eu preciso trabalhar com a unidade gramas por 100 gramas, tá vendo? Ó? Então eu vou fazer minha última regra de 3. Olha o que eu vou fazer. Ele diz pra gente que em 2,2 gramas de polpa, eu tenho 1,53, 10 a menos 2 gramas de ácido. Qual seria a massa de ácido para 100 gramas de polpa? Tá? Por que eu estou usando, repetindo, por que eu estou usando 100 gramas? Porque para eu confirmar com os dados da tabela, eu preciso que a informação que eu tenha esteja na mesma unidade. Tá? Então vai ficar 1,53 dividido por 2,2. Dá 0,7. 0,70. 0,7. Então, M igual a 0,7. Então, quer dizer, a nossa polpa de fruta, ela tem 0,7 gramas de ácido para 100 de polpa. Tá. Os valores que ele deu aqui são valores mínimos de acidez. Então, a acerola tem no mínimo 0,8. Não é a nossa. Caju tem 0,3. Cupuaçu tem 1,5. Graviola tem 0,6. E maracujá, 2,5. E aí? Quem são? Caju e graviola. Porque tem que ter, para ser caju, tem que ter no mínimo 0,3. Nós temos 0,7. Então pode ser caju. Graviola tem que ter no mínimo 0,6. E no nosso tem 0,7. Então pode ser graviola também. Então ou é caju ou é graviola. Tá? Alternativa C. Beleza? Difícil, né? Sempre que cai titulação, sobretudo no Enem, eles têm esse histórico de pegar coisas, alimentos e medir acidez. Tem uma que fala de óleo, de azeite, que também mede a acidez do azeite. Daqui a pouco ela aparece aí. Tá? Podem tirar o print. Sempre, né? Sempre. Impressão minha, tá para chover. Tô escutando uns barulhos aqui fora. Vou trocar aqui. Então confirma. Eu tô escutando uns barulhos meio estranhos. Assim, umas coisas meio... Parecem uns relâmpagos. Olha aqui a 12 que eu tinha falado para vocês, ó. Aqui. Essa também é do Enem, tá? De anos anteriores, mas também é do Enem. Um dos parâmetros para determinar a qualidade do azeite de oliva é a sua acidez. Normalmente, expressa na embalagem em forma de porcentagem. E que deve ser associada diretamente ao teor de ácido oleico. Igualzinho a outra. Ali ele trocou, aqui é azeite, lá é fruta. Aqui é o ácido oleico, lá era o ácido cítrico, né? Beleza. Aí olha o que ele fala. Uma amostra de 20 gramas de azeite comercial, tudo de novo. 20 gramas de azeite comercial.
foi adicionado a ela 100 ml de etanol. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui. Por que ele colocou etanol no azeite? Ele colocou etanol aqui, galera, pelo mesmo motivo pelo qual ele colocou água na polpa. Quando ele colocou água na polpa de fruta, vou voltar aqui no exemplo, ó, ele queria dissolver o ácido que estava na polpa, que era o ácido cítrico, não é? Ô, gente, olha para essa molécula de ácido aqui, ó, que tem no azeite. Você acha que isso aqui dissolve na água? Nem a pau. Então ele tem que colocar um solvente para tirar do azeite o ácido. Tá? Aí ele fala então, ó, uma amostra de 20 gramas de um azeite comercial foi adicionado a 100 ml de uma solução contendo etanol e etoxietano. Vixe, ainda tem até etoxietano aqui. Etanol mais éter. Para poder dissolver o bendito do ácido. Com indicador de fenolftaleína. Tem fenolftaleína também na porcaria. Titulou-se, então ele pegou isso aqui, essa solução, e vai titular. Olha o que ele fala agora. Sob constante agitação, titulou-se com uma solução etanólica, contendo KOH, até a tananã. Então ele pegou a minha solução de ácido X. Olha o que eu vou escrever na solução de ácido X. Etanol. Ele está dissolvido no etanol. Ele titulou isso com KOH. Também está misturado com etanol. Então, olha uma outra diferença que o Enem fez aqui, bem cruel. Ele não fez uma titulação onde o solvente é água. Ele fez uma titulação onde o solvente é o etanol. Não tem problema nenhum. Mas você percebe que é muito difícil um aluno conseguir acertar uma questão dessa? É muito difícil, porque é muito raro o aluno ter visto isso na aula. A gente não dá uma titulação com etanol. O aluno tem que meio que olhar aquilo e começar a perceber. Por isso que não é nada fácil. Tá, aí ele fala que essa titulação ocorreu até tananã. Essa palavra tananã é neutralização, certamente. Porque é uma titulação ácido-base. Tá? Então ele titulou até a neutralização total. Para essa amostra, utilizaram-se 35 ml de base. Então veja só, ele usou 35 ml de base, e a nossa base, ela tem uma concentração de 0,02 mol por litro. Tá bom. O que permite concluir que se trata de um azeite de que tipo? Ele quer que complete a lacuna. Quer dizer, para eu descobrir qual é o azeite, eu preciso descobrir qual a porcentagem de ácido presente no azeite. Veja que as tabelas dessa vez, elas são parecidas com a tabela do exercício anterior. Ali ele escrevia tanto por 100 gramas. Aqui ele coloca a porcentagem. Tá? Beleza? Então, vamos começar. Gente, estão percebendo a formulinha do ácido aqui, ó? Veja que ele tem um hidrogênio ionizável. Então, a reação entre ácido e base, ela vai acontecer na proporção de 1 para 1. Ela vai acontecer na proporção de 1 para 1. Então, isso significa que a gente começa o problema escrevendo que o número de mols de ácido igual ao número de mols de base. Tá? Como o exercício é igual ao outro, a gente não vai abrir a parte do ácido. Tá? Se você quiser, vamos dizer assim, agilizar um pouco o processo, você pode fazer assim, ó. Vamos abrir a fórmula assim.
massa do ácido sobre massa molar, que é o número de mols, né? Porque aí você evita de ter que fazer outra conta. Então, massa sobre massa molar igual a CB vezes VB. Olha que interessante essa questão. De um lado, você abriu o número de mols pela definição. Massa sobre massa molar. Do outro lado, você abriu o número de mols pela ideia de concentração. Concentração vezes volume. O que nós queremos? Essa massa aqui. Então, a massa do ácido ela é igual a massa molar dele vezes CB vezes VB. Até aqui tranquilo? Tá? Vamos substituir. A massa do ácido igual. Massa molar, 282,5 vezes. A concentração da base, 2, 10 a menos 2, mol por litro, vezes o volume, 35 mililitros. 3. Então vai ser 0,19775, 0,2 aproximadamente. Então a massa de ácido dá aproximadamente 0,2 gramas. Tá? Esse conteúdo de ácido, ele foi extraído de 20 ml de azeite, não foi? 20 gramas, perdão, de azeite. Lembra que tudo começou com aquela amostra de 20 gramas. Para que a gente possa olhar na tabela, eu preciso saber quanto tem em 100. Não é? Tá? Então fica, aí a última regrinha de 3, ó. Em 20 gramas de azeite, nós conseguimos titular, azeite, nós conseguimos titular 0,2 gramas do ácido. E em 100 gramas eu tenho quanto? 5 vezes mais, né? Dá 1 grama. 1 grama em 100 de azeite. Tá? Então o nosso teor de azeite, né? Ele é de 1% de acidez no azeite. Ele é de 1%. Então ele estaria no virgem fino, entre 0,8 e 1,5. Tá? Então é neutralização virgem fino. Alternativa B de bola. Tá? Tá? Beleza? Além de toda a questão das contas, né, tem essa história, não dá para pular, né? A gente vai olhando para o texto, dá uma vontade de ficar pulando as coisas, né, para poder agilizar, mas aqui não é uma boa ideia fazer esse tipo de coisa. Tá bom? Podem printar. Questão 13. Pequenininha, mas sacana, tá? Ele fala assim. Uma solução A, preparada a partir de ácido bromídrico, é diluída em água destilada até que a sua concentração seja reduzida à metade. Em titulação, 50 ml da solução diluída consomem 40 ml de KOH, de 0,25 mol por litro. Determine a concentração da solução A em gramas por litro. Então, o que o cara fez?
Até aqui, né, o que a gente estava fazendo? Eu estava pegando uma solução e titulando. Agora, o que o sujeito fez? Ele pegou HBr, dissolveu na água. Eu vou chamar essa solução de A. Tudo bem? Quando ele pegou o HCl e dissolveu na água, essa solução tem uma concentração Ca. Só que aí ele transformou esta solução, por diluição, numa solução B, também de HBr, diluído, né? Vou escrever aqui, diluído, ó. De concentração, metade da anterior. Só que eu vou chamar de CB. E esta solução foi titulada. Então ele não titulou a solução original. Ele pegou a solução, deixou ela mais fraquinha, vamos dizer assim, e titulou. Tá? O que o cara fez? O que o cara quer que a gente descubra? Ele quer que eu descubra essa concentração aqui, ó. A concentração da solução inicial. Tudo bem? Então vamos lá. A minha solução B ela foi titulada com KOH. Para formar KBr mais água. A gente vai percebendo como a aula de neutralização ela é importante, né? Tudo bem. A nossa concentração diluída eu chamei de CB. Tá? A base que ele utilizou tem concentração 0,25 mol por litro. Tá? Ele fala que titulou 50 ml da solução diluída tá? Consumindo 40 ml da base do NaOH. Tá bom? Bom, ácido e base reagem na proporção de 1 para 1. Então, número de mols do ácido igual ao número de mols da base. Concentração do ácido vezes o volume dele tem que ser igual à concentração da base vezes o volume dela. Tá? Beleza? Vai dar 0,2, eu acho, né? Deixa eu ver. Isso. 0,2. Então, a concentração diluída é 0,2 mol por litro. Tá? Beleza? Então, significa que se a concentração final era 0,2 mol por litro, é porque a concentração inicial era 0,4. Porque ele falou que diluiu, né? Até cair a metade. Tá? Beleza? Só que ainda não é a resposta. Ele quer em gramas por litro. Chato. Chato. Gramas por litro. Bom, pelo menos eu já achei mol por litro. Né? Ó. 1 mol de HBr. Puxa, ele não deu a massa molar aqui. Eu devia ter pego. Bromo. Família 7A. Foi Clovis Bornai que incendiou Atenas. Vê aí a tua tabela aí do lado, na parede. O cara é muito chato, né, cara? 7,9? 7,9, tá bom.
Então, ó, a massa do HBr vai dar 80. Pronto. 80 gramas. Que é 79 do bromo mais 1 do hidrogênio. Fechou. Só que lá dentro tem 0,4 mols por litro na minha solução inicial. Então, 0,4 dá a massa M. Tá? Porque é 80, coisinha. Ah, tá, beleza. Então vamos colocar 81, melhor. Obrigado. Valeus. Vamos colocar 81, tá, gente? Pronto. 81. 81 vezes 0,4. Se fosse 81 por 4, 84, 32, dá 324, dá 32,4? 32,4 gramas. Então, quer dizer, você pode escrever que a concentração A é 0,4 mol por litro, que também corresponde a 32,4 gramas por litro. Então, esse exercício, ele é completíssimo, porque ele envolve um raciocínio para titulação, um raciocínio para diluição e um outro raciocínio para você transformar uma concentração em outra. Tá? Bem difícil também. Ok? Podem tirar print. Ok. A questão número 14, aquelas de VOF também, ela vai trabalhar, principalmente no item 4, com uma forma diferente de você usar a titulação. Então, a gente viu até aqui, basicamente, duas situações, né? Situação mais simples. Eu uso a titulação para descobrir a concentração de uma solução desconhecida. Tá. Uma situação mais complicada são aquelas que nós passamos agora nos dois últimos exercícios, onde eu uso a titulação para descobrir uma porcentagem de substância, uma quantidade em gramas de ácido por 100 gramas e coisas do tipo. Aqui nós vamos abordar de novo a mesma situação, só que com agravante. Ele não deu a equação. Então aqui é um outro tipo de situação em que se a gente não sabe a equação, vai dar problema. Tá? Ele fala que a titulação ocorreu usando-se uma amostra de calcário. O calcário, gente, ele é uma rocha. Calcário é uma rocha que contém um grande teor de carbonato de cálcio. Não um grande teor, mas contém carbonato de cálcio. Tá? A gente, às vezes, de maneira um pouco equivocada, chama o calcário de carbonato de cálcio. Eu mesmo várias vezes falo isso. Na verdade, o calcário é um material do qual eu extraio o carbonato de cálcio, que é super importante para a construção civil, enfim. Aí ele fala o seguinte: a titulação de uma amostra de calcário, que é feita de carbonato de cálcio impuro, de massa 20 gramas, consome 100 ml de uma solução 72 gramas por litro de ácido clorídrico. Então ele pegou 20 gramas disso e reagiu com uma solução HCl, 100 ml, né? 72 gramas por litro. Tá? Item A, aí ele pede das massas molares e começa. Item 1. A fórmula do carbonato de cálcio é KCO3. Ok. Ok. Item 2. A concentração de ácido de clorídrico em mol por litro vale 2. Olha, gente. A massa molar do ácido clorídrico, sempre que a gente precisa transformar a massa para mol ou mol para massa, a gente usa a massa molar, né? A massa molar do ácido clorídrico vai dar 36 gramas por mol. De acordo com os dados que ele deu na tabela, tá? Aqui um comentário, ele deu uma boa arredondada na massa do cloro, tá, gente? A massa do cloro mesmo é 35,5.
Ele colocou só 35. Tá. Então vocês concordam comigo que quando ele fala que a concentração de HCl é 72 gramas por litro, é a mesma coisa que dizer 2 mols? Concorda? Então eu posso dizer que está verdadeira. A concentração de HCl aqui é, sim, 2 mol por litro. Agora vem o item 4, que é chato. A porcentagem de pureza do calcário é 50%. Então, para eu saber quanto tem de KCO3 lá dentro, eu vou ter que fazer uma estequiometria. Né? Então, eu vou fazer assim, para começar a resolução do 4. O KCO3 ele vai reagir com a solução de ácido clorídrico. E aí, assim, se você não sabe montar essa reação, eu vou te dar uma dica. Para você montar essa reação, pensa numa dupla troca. Pensa numa dupla troca, tá? O cátion da primeira espécie vai reagir com o ânion da segunda. Cuidado com os NOx, tá, galera? Aqui vai formar cloreto de cálcio. Aqui, cloreto de cálcio. Mas, o que vai formar aqui, gente? Alguém arrisca? O outro produto aqui, na verdade eu vou dar uma dica, tá? São 2 produtos formados aqui. Essa é uma dupla troca meio especial. Oh, vocês estão ligeiros, hein? Caralho. CO2 e água. Quem respondeu ácido carbônico tá certo. Mas quem respondeu CO2 e água, digamos que esteja um pouquinho mais certo. Porque, a rigor, o que acontece? Eu formo ácido carbônico. Só que o ácido carbônico, por ser um ácido instável, ele se transforma automaticamente em CO2 e água. Tá? Essa reação ela é bem famosa. Por que é importante? Para a gente fazer o balanceamento. Tá? Para fazer o balanceamento, eu vou colocar assim, vê se você concorda. 1 aqui e 2 aqui, por causa dos hidrogênios e dos cloros. Né? Como o cálcio vai se combinar com 2 cloros, por causa da carga, então eu preciso de 2 moléculas do HCl. Tá? Beleza. Qual é o nosso objetivo? Descobrir a massa de KCO3. E ver se essa massa corresponde a 50% do que tinha lá dentro da pedra. Que ele está afirmando isso na alternativa 4, né? Então, começamos dizendo assim, o número de mols do ácido, que é esse aqui, tem que ser 2 vezes o número de mol do sal. Você percebe que agora eu não estou titulando um ácido com uma base? Eu estou titulando um ácido com sal. Né? Na verdade, eu estou titulando sal. Então, essa parte aqui, eu vou abrir. Vou escrever C do ácido vezes V do ácido. Isso tem que ser igual a 2 vezes o número de mols do sal. No lugar do número de mols do sal, eu vou escrever massa do sal sobre a massa molar. Hehe. Pronto. Tá? E agora desenvolver. A massa do sal vai ser concentração do ácido vezes volume do ácido vezes massa molar do sal sobre 2. Passei o 2 para baixo dividindo. Tá? Igual a concentração do ácido, 2 mol por litro. Volume do ácido, 100 ml. Oi.
Ah, tá. Pensei que estavam me chamando. Tá. Vezes a massa molar do sal. Lembrar que o nosso sal é carbonato de cálcio, hein, galera? Então eu vou ter que calcular a massa molar disso aqui. Bom, eu já decorei essa massa, porque a gente usa tanto ela. Peraí. Eu acho que estava ligado. Está ligado ainda. Tá ligado. É só apertar o botãozinho do vermelhinho aí. Manja aquele botãozinho vermelhinho? Isso aí, ó. Viu? Aí que beleza. Aí que beleza. Agora ficou silencioso. Tudo de novo. Escuta, eu vou uma perguntinha de ordem técnica. O que diabos você está fazendo durante esta aula? Vocês estão dando uma festa, aí vocês colocaram a minha aula na televisão para ficar curtindo a festa, né? Não, professora, é que meu irmão chegou com um balão aqui, aí eu sem querer fui diminuir o volume, eu trisquei na tecla de áudio aqui. Ai, desculpa. Olha o caos que você causou. Desordeira. Desculpa, professor. Foi sem querer. Quanto mais você ficar constrangida, mais eu vou fazer isso. Antigamente era música, hoje em dia. Né? Tipo assim, o cara vai fazer um churrasco em casa. Manja? E aí você colocava no YouTube, no Spotify. Agora não, né? Você vai fazer um churrasco em casa, você bota a aula de um cara qualquer. Ah, vamos assistir a aula do fulano aí? Aí fica lá enchendo a cara e dando risada. Né? Bem isso. E é muito louco essas coisas de EAD, gente. Olha, isso aí vai ficar para a posteridade. Voltando aqui. Peraí, que eu agora me perdi. Eu preciso da massa molar do sal, tá? Eu já coloquei a massa molar aqui em amarelinho, já pra gente economizar um tempo. Tá bom, Galaxy. Não tem problema. A gente te desculpa, Galaxy Tab. Ai, gente, peraí. Ai, minha cabeça tá coçando. Vezes 100 dividido por 2. Tudo bem? Olha o que nós descobrimos, graças ao bom Deus. A massa do sal... Opa, perdão. A massa de sal que foi titulada deu exatamente 10 gramas. Ou seja, dentro dos 20 gramas de calcário, 10 gramas são KCO3. Tá bom? Então você percebe que é um problema de estequiometria, totalmente. Ele fez uma pergunta sobre porcentagem de pureza. Então, de uma certa forma, a gente vai chegando à conclusão que os problemas de titulação, eles são mais problemas de estequiometria do que propriamente de titulação. De titulação mesmo a gente trabalha com a ideia de concentração. Tá? Beleza? Então, a 4 verdadeira. E a 5, a 8, fala que o ácido clorídrico é um oxiácido considerado forte. Não, ele é um hidrácido. Ele é um hidrácido. Tá bom? Então, resumindo, A1 é verdadeira, A2 também é verdadeira, a gente tinha concluído lá que a concentração era 2, A3 também, a 4 também é verdadeira, só aqui a oitava que é falso. Afirmativa número 8. Tá bom? Beleza, podem tirar o print aí. Eu acho que esse era o último dificião que tinha. Não tenho certeza, mas eu acho que era. Fala. Pode dizer. Não, eu não vejo nada privado. Se vocês estão me xingando ou falando mal de mim, eu não estou vendo nada. Eu posso, na verdade, eu nunca tentei fazer isso. Eu posso bloquear as mensagens. Vocês ficam falando merda aí, né? Aí, eu vou bloquear essa merda aqui, ó. Vocês já estão me dando a deixa. Vocês já estão me dando a deixa. Eu vou bloquear essa bosta na próxima aula, pode deixar.
Você vai falar com a minha mão agora, ó. Fala com a minha mão aqui, ó. Brincadeirinha. Você acha que a pessoa vem com uma pergunta dessa e fala que é brincadeirinha. Ai, ai. Vocês não sabem nem disfarçar a delinquência de vocês. Vou trocar aqui, tá? Você fica trocando piadinha com a Marina, né? Eu já percebi. Eu já percebi. De vez em quando você deixa escapar umas anedotas. A sua não é piada, é anedota. Ai, ai. Eu gosto de piada sem graça. Vocês podem escrever nas merda aí que depois eu leio. A hora que der, eu leio. Tá? É que velho não fala piada, né? Velho fala anedota. É aquele vocabulário de velho, né? Que a gente tava falando na outra aula, né? Balbúrdia, pusilânime, peralta, gatuno. Essas coisas assim. Meio de Machado de Assis, né? Manja? Sapeca. Sapeca, o Sarajevo usa muito sapeca. Peralta é sapeca também. É uma pessoa peralta. Ela é sapeca, elevada. A gente usava-se muito para criança. Minha avó me chamava de peralta. Minha avó chamava os netos de peralta. Peralta. Vamos lá. Questão 15. Preparou-se em laboratório meio litro de NaOH 1 mol por litro. Com relação a essa solução, assinale o que for correto. A, ou 0,1. Vou colocar aqui, 0,1. Na titulação de 20 ml da solução preparada, estima-se gastar o mesmo volume de HCl 1 mol por litro. Gente, se você se concentrar, talvez você consiga resolver essa conta de cabeça. Eu vou mostrar para você o porquê isso pode ser possível aqui. Veja só, ele quer titular NaOH com HCl. Nós já discutimos várias vezes aqui que a proporção dos dois para reagir é 1 para 1. Então, o número de mols de base tem que ser igual ao número de mols de ácido. Aí você já sabe o que eu vou fazer agora, né? CV. CB vezes VB igual a CA vezes VA. Agora preste atenção. Os dois estão reagindo 1 para 1, então aqui ficou 1 e 1. Se ele vai usar 20 ml de base, ó, ele preparou meio litro, tudo bem. Mas ele vai usar 20 ml da base. Com 20 ml do ácido, os volumes vão se cortar, vão se cancelar. Qual a conclusão que eu chego, então? Que as concentrações serão iguais nessa titulação. Tá? Quer dizer, se a minha base é 1 mol por litro, e eu usei o mesmo volume dela para reagir com ácido, a minha concentração do ácido é 1 mol por litro também. Só que, por favor, tá, gente? Você não pode... Ok, aí começa aquelas coisas de aluno, né? Ah, peraí. Então quer dizer, professor, que toda vez que eu usar volumes iguais, as concentrações também serão? Não. Você só pode pensar nisso porque a reação é 1 para 1. Se você colocar um 2zinho aqui, ó, já muda. Percebe? Tá? Então, esse é um caso bem específico que dá para resolver meio de cabeça. Quer dizer, você está titulando um ácido com uma base. Se você usar o mesmo volume e os dois reagirem na proporção de 1 para 1, você pode dizer que eles têm a mesma concentração. Tá bom? Aqui. Então, ok para a afirmação número 1. 2. Transferindo-se 50 ml dessa solução, da solução de base, para um balão de 100 e completando o volume com água, obtém-se uma solução 0,5. E aí, ó, eu pego 50 ml
de uma solução 1 mol por litro, coloco num balão e taco água. Taco água. Tá? Gente, se o balão é de 100 ml e ele completa com água, então o volume final é 100 ml. Qual vai ser a nova concentração? Olha, se o volume dobrou, lembra da aula de ontem? Se o volume dobrou, a concentração tem que ter caído a metade. Então a minha concentração, ela passou a valer meio mol por litro. Perfeito. Beleza. Tá? Então a frase 2 também é ok. Item 4. A cada ml da solução tem 20 miligramas do soluto. Tá. Presta atenção aqui, ó. A concentração da base é 1 mol por litro. Então presta atenção no que eu vou fazer agora. Primeiro eu vou calcular a massa molar do NaOH. Tá? A massa molar do NaOH, gente, vai dar 40 gramas por mol. Por mol. Então eu posso dizer o seguinte, como a concentração da base é 1 mol por litro, eu posso dizer que a cada 1 litro de base, pode colocar 1 litro ou 1000 ml, tanto faz, você tem 40 gramas. Quantos gramas de soluto eu teria a cada 1 ml? Ele está afirmando que tem 20 miligramas. Né? Então, M igual a 40 vezes 10 a menos 3. Ou 40 dividido por 1000, né? Tá? 40 dividido por 1000, que é 40, 10 a menos 3, que é 40 miligramas. Tá? Beleza? Então, a cada ml, nós temos 20 miligramas de soluto. 40, perdão. 20 é o que a alternativa está falando. Então, falso. A massa de hidróxido de sódio contida na solução preparada é de 20 gramas. Aí eu acho que está certo. Porque, olha só, a solução preparada, ela tem concentração 1 mol por litro, porém ela tem meio litro. Então, veja, a gente usa a mesma informação do item anterior. Ó. A cada 1000 ml de solução, eu tenho 40 gramas do soluto. Isso aqui é o soluto. Ó. Em 500 ml eu tenho a metade. Ó, Mzinho. Mzinho que vai dar 20 gramas. Tá? Então, a última afirmativa é verdadeira. Tá? Esse, na verdade, tinha coisas de todos os assuntos também. O de titulação em si era mais facinho. Tá? Beleza? Podem tirar print aí. Pronto. Aqui tem o desenho e depois tem aqui a última alternativa, tá? A última questão. Na questão 16, bem tranquilinha, tá? Parece que eu deixei as mais fáceis também pro final, nem sei, na hora nem pensei nisso. Ele fala aqui, ó. Ele vai estar toda uma explicaçãozinha, tal. Chama-se titulação a operação de laboratório realizada com a finalidade de determinar a concentração de uma substância numa solução, por meio do uso de uma outra solução de concentração conhecida. Para tanto, adiciona-se a solução padrão, gota a gota, a uma solução problema, que é a solução que vai ser analisada, até o término da reação evidenciada
por exemplo, com um indicador. Tudo explicando. Agora ele começa o problema. Um estudante realizou uma titulação ácido-base típica, titulando 25 ml de uma solução de KOH, CaOH2. Então ele pegou 20 ml disso, com uma solução de HNO3, também de 20 ml. Ele gastou... não, peraí, aqui é 25, perdão, eu anotei uma coisa errada. Aqui é 25 e aqui é 20. Pronto. Ele gastou 20 ml da solução padrão de HNO3 de concentração 0,1. Pronto. Utilizando os dados, calcule a concentração da base. Pronto. Tá aí. Gente, proporção entre ácido e base. Ó, como a minha base tem 2 OHs e eu quero reagi-la, eu vou precisar de 2 ácidos para uma base. Tá bom? Aí vai uma dica. Se você consegue enxergar isso de cabeça, não precisa nem perder tempo montando equação. Ah, você sabe que é 1 para 2? Ótimo. Tá? Aí você transforma na proporção em mol. Ó. O número de mols que está lá no ácido é igual a 2 vezes o número de mols da base. Tá? Abre e acabou a questão. CaVa igual a 2 vezes CB. Ai, dor nas costas. VB. Pronto. Pode deixar os volumes mesmo em ml, né, que fica melhor. 0,1 vezes 20, perdão, igual a 2 vezes 25 vezes a concentração da base que a gente não sabe. Tá? Deixa eu ver. Dá 0,04 concentração da base. Zero vírgula 0,04 mol por litro. Tá? Beleza? E aí a gente pode fazer a última questão. Tirem print. Para a gente fechar, então, a parte de soluções. Eba! Esse assunto é super importante. Pronto. Para encerrar a questão, a gente vai trabalhar uma outra situaçãozinha a mais. Que é o que estava faltando assim, para encerrar todas as possibilidades. A gente fez exercício de tudo quanto é tipo. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, embora os exercícios sejam com graus de dificuldade diferentes, né? No final das contas, você usa quase sempre o mesmo raciocínio, certo? Acha uma proporção, uma hora abre as fórmulas, outra hora não abre, enfim. Qual é a novidade dessa questão? Vamos dar uma lida para vocês perceberem. Na neutralização de 30 ml de uma solução de soda cáustica, foram gastos 20 ml de uma solução meio mol por litro de ácido sulfúrico, até a mudança de cor do indicador ácido-base adequado. Tá? Então até aí beleza. Não, mas não vai precisar do pH em si. Calma aí que a gente chega lá. Para falar do pH, peraí, vamos ler aqui. Aí ele fala aqui, desse modo, é correto afirmar que as concentrações molares da amostra de soda cáustica e do sal formado são. Percebe que ele fez 2 perguntas, ok? Uma das perguntas é a pergunta trivial. Veja, ele titulou NaOH
ele titulou NaOH com ácido sulfúrico. A concentração da base, eu não sei. A do ácido, eu sei. Ela vale meio mol por litro. Meio molar. Ele usou 30 ml da base. E gastou 20 do ácido. Ok? Tá. Ele fez duas perguntas. A primeira pergunta é a concentração da base. Então vamos calcular a concentração da base. Vamos calcular. Como é 1:2, ó, na verdade é um ácido para duas bases. Então eu vou escrever aqui, ó, o número de mols da base é igual ao número de mols do ácido. Vezes 2, né? Aqui, o dobro. Da base tem que ser o dobro do ácido. Tá bom. Vamos abrir esse trem. CbVb igual a 2CaVa. Cb vezes Vb, que é 30 ml, igual 2 vezes CaVa. Concentração da base vezes o volume dela. 20 ml. Pronto. Tranquilo? Aí fazendo a conta, aqui dá 20, dá 10. Vai dar meio quebradinha essa conta aqui, viu? Ó. Vai dar 10. Não. 0,5 dá 10, vezes 2 dá 20. 20 dividido por 30, ou 2/3. Né? 2/3 de mol por litro. Que dá 0,66. Então a gente ficou entre duas, na verdade, né? A gente ficou entre duas. 0,66 mol por litro e 0,66 mol por litro. Tá? Tudo bem? Beleza. Agora nós temos um problema. Como é que eu vou achar a concentração do sal que está lá dentro? Porque veja qual é a coisa. Eu peguei lá NaOH, agora eu vou ter que montar a reação inteira, tá? Não vai ter jeito. Eu peguei o NaOH, reagi com ácido clorídrico, tá? Clorídrico não, sulfúrico. E essa reação não teve excesso, hein? Porque é uma titulação, gente. É uma titulação. Então você para de abrir, você fecha a torneirinha quando os números de mols reagem, acabou. Então, quando a reação terminar, vai ter lá dentro sal e água. Ok? Eu quero achar a concentração do sal. Aqui põe um 2 na água para ficar balanceado, né? Aqui. Para eu achar a concentração do sal, eu tenho que fazer basicamente a seguinte conta. O número de mols de sal dividido pelo volume. Tá? Tudo bem? Tá bom. Como é que a gente faz para descobrir o número de mols do sal? Sugestões aí. Você pode pensar, para descobrir o número de mols do sal, você pode pensar assim, ó. O número de mols de sal formado está para o ácido na mesma proporção, 1:1. Então, quer dizer, o número de mols de ácido que eu usei, reagente, vai ser igual ao número de mols do sal. Tá? Podia fazer com a base? Podia, só que aí é 2:1.
Eu optei por fazer a relação, eu tô fazendo uma estequiometria, né? Tá? Entre o ácido e o sal, porque daí fica a proporção de 1 para 1, eu acho que fica mais fácil. Como é que nós descobrimos o número de mols do ácido? C vezes V. Isso tem que ser igual ao número de mols do sal. Não vou abrir o número de mols. Então, o número de mols igual a concentração do ácido. Diz ele que é 0,5. Vamos colocar em potência, porque tem muito número aqui. Aqui, ó. 5, 10 a menos 1, vezes o volume de ácido que ele usou, 20 ml. Portanto, o número de mols do sal igual a 50, 5 vezes 20 dá 100, 10 a menos 2, com 10 a menos 4. Vai dar 10 a menos 2, né, gente? Mol de sal. Ok? Então, quer dizer, durante a titulação, a gente colocou ácido, base, eles reagiram, e aí a gente produziu 0,01 mol de sal. Para eu achar a concentração dele, moçada, eu vou pegar, então, o número de mols dele e vou dividir pelo volume. Qual que é o volume que eu uso aqui, hein? E agora? Qual que é o volume? Deixa eu ver. Cara, estou muito ligeiro hoje. O volume é 50 ml. Boa, galera! Haha! Porque a gente misturou os dois, né? Não podemos nos esquecer disto, ó. Ele não titulou, então ele misturou os dois. Então, o sal que se formou, ele está dissolvido de verdade em 50 ml. Então, 50, 10 a menos 3 ou 5, 10 a menos 2. 5, 10 a menos 2, tá? Então, ficou 1 dividido por 5. Então, o sal lá dentro vai ter 0,2 mol por litro. É bem raro ele perguntar a concentração do produto. Mas vocês agora sabem como proceder. Se ele perguntar a concentração do produto, eu pego um dos reagentes, porque eu sei que os dois estão na proporção certa, e faço uma estequiometria de um dos reagentes para o produto. E aí divido pelo volume, né? Cuidado dobrado, porque o volume é o volume total. É o volume total. Tá bom? Então a gente ficou com a alternativa D, né? 0,66 para o ácido e 0,2 para o nosso sal. Tranquilex?